Oi pessoal, tudo bem? Eu nunca fui muito de aparecer aqui no YouTube. Desde quando eu criei o Bibica Lendo, eu tenho me dedicado mais a outra plataforma. Bom, nesse ano eu quero me dedicar mais aqui, com a proposta de trazer resenhas mais longas, mais detalhadas, um cantinho para discutir mesmo o livro, cada detalhinho dele. E, sendo assim, a primeira resenha do meu canal no YouTube vai ser A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Esse livro eu encontrei por acaso na casa da minha avó. Ele tá bem velhinho, como vocês podem ver. Ele foi dado para minha avó em 2006, tem até uma dedicatória aqui nele. Foi de um ex-namorado da minha avó. Logo quando eu comecei a ler ele, eu gostei bastante, porque é uma escrita que aproxima muito o leitor da história. A história é sobre um neurocirurgião, o Thomas, se passa na República Tcheca. Ele tem um certo problema com as mulheres em assumir um relacionamento sério por conta de um histórico fracassado dele. Ele tem como atual amada a Teresa, e o relacionamento deles é bem atribulado, porque a Teresa, por não ter tido afeto durante a infância, por ter tido uma criação muito turbulenta, ela confia totalmente no Thomas, sua fonte de amor, sua fonte de zelo. Já por parte do Thomas, a Teresa sofre muito por conta da constante infidelidade dele. Thomas e Teresa se conheceram por conta de uma série de acasos. Tem um trecho aqui que eu separei que eu gosto muito dele, eu acho que é um dos mais lindos de todo o livro. O acaso tem destes sortilégios, a necessidade não. Para um amor se tornar inesquecível, é preciso que, desde o primeiro momento, os acasos se reúnam nele como os pássaros nos ombros de São Francisco de Assis. Eu acho controversamente linda a história deles, porque apesar de não serem exclusivos um do outro, não terem, aliás, terem muitos empecilhos na vida deles, o amor deles é devoto, é intenso. É como se eles não tivessem nada, apenas o amor, mas se dedicam ao amor desajeitado deles. Paralelamente, a história também acompanha Sabina, que é uma das mulheres que passou pela vida do Thomas, e seu namorado, Franz. E então o autor vai desenvolvendo também a história deles no meio da de Thomas e Teresa. É interessante que os personagens são bem comuns, são gente como a gente, são pessoas que encontraríamos facilmente no cotidiano. São personagens humanos que sofrem bastante por suas escolhas e a falta delas também. A narrativa se mescla bastante com a própria história do país. Por conta da ocupação soviética, uma nova língua é introduzida, as normas de conduta são alteradas, e Thomas e Teresa se sentem bastante acuados com isso. Eles sentem medo, sentem que todo o tempo estão sendo vigiados, que estão sendo controlados, que a todo momento podem ser presos. Esse livro tem um ponto central, que é a dicotomia entre fardo e a leveza. Tem um trecho que eu separei que diz bem isso. Quanto mais pesado for o fardo, mais próxima da terra se encontra a nossa vida e mais real e verdadeira é. Em contrapartida, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar. Falo voar, afastar-se da terra, do ser terrestre, torna-o semi-real e os seus movimentos tão livres quanto significantes. E olha só. Que escolher então?
o peso ou a leveza. Então, em toda a história de Thomas e Teresa, o autor trabalha bem essa dinâmica entre o fardo e a leveza. Às vezes, Thomas encara o relacionamento com a Teresa um fardo, mas quando está separado dela, ele entra em um estado de leveza, mas essa leveza não é duradoura, por isso a insustentável leveza do ser. Há inúmeras passagens filosóficas, o autor cita muito filósofos gregos, então o leitor é induzido a refletir constantemente sobre um sentido para a vida. Você pensa bastante nesse livro, o que não é um fardo, porque a narrativa faz com que se torne leve. Esse é um livro que fala muito sobre o metafísico, sobre alma, sobre sentimentos crus. É simplesmente sublime. Se você gostou dessa resenha, clique em gostei e se inscreve no canal.